Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, primeira edição deste sábado, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama. Tem notícia sobre o grego, notícia importante, né, sobre o grego Evangelos Marinakis, mas também vamos falar sobre jogadores que podem sair do Vasco, né, também especulações do mercado de transferência. O Cocão, por exemplo, o Vasco já definiu o preço, né, para vender o Matheus Cocão, ele que está relacionado para a partida de amanhã e vem recebendo sondagens aí do futebol dos Estados Unidos, principalmente. A gente vai falar sobre isso. A gente vai falar também sobre Manu Capasso, né, porque o Olímpia pretende exercer a compra, né, que está em contrato do Manu Capasso, vai ser assunto aqui nesse vídeo. Enfim, tudo isso depois da vinheta. Antes da vinheta eu conto com você deixando o like e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, se você não for inscrito, beleza? Deixou o like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo. Esse vídeo que você sabe tem um oferecimento da KTO parceira aqui do canal Machão da Gama. E amanhã tem a última rodada do Campeonato Brasileiro. Quem vai cair é o principal assunto, né, do Campeonato Brasileiro. Você pode dar o seu palpite lá na KTO, o QR Code está aparecendo na sua tela. Lembrando que a KTO é um site para maior de 18 anos. E lembrando que a KTO também apoia o jogo responsável. Jogue apenas com responsabilidade. Nada de achar que você vai ficar rico com apostas esportivas, beleza? KTO é parceira aqui do nosso canal e esse vídeo foi um oferecimento da KTO. Bom, vamos começar esse vídeo aqui falando sobre Manu Capasso, né? O zagueiro Manu Capasso que está emprestado ao Olímpia. E a informação é que o Olímpia pretende exercer a cláusula e contratar em definitivo o Manu Capasso. Capasso que não faz parte, né, dos planos da diretoria do Vasco para 2025. O Vasco deseja vender o zagueiro argentino, que foi contratado no ano passado ainda pela 777. Ele tem contrato de empréstimo com o Olímpia até o final desse ano, até dezembro de 2024. E o Olímpia é o favorito, né, para comprá-lo, até porque ele foi muito bem lá jogando o Campeonato Paraguaio pelo Olímpia, se destacou e o Olímpia tem o interesse, né, na compra do jogador. Oficialmente, o Vasco ainda não foi notificado pelo Olímpia, mas o staff pessoal de Manu Capasso afirma, segundo a apuração do Globoesporte.com, que o clube paraguaio vai exercer a cláusula de compra do zagueiro. Os valores giram em torno de US$ 1,5 milhão, que na cotação atual dá mais ou menos R$ 9 milhões, o mesmo preço que o Vasco pagou por 50% do atleta. Manu Capasso foi contratado pelo Vasco após uma longa novela, né, com o Atlético de Tucumã. Custou exatamente US$ 1,5 milhão por 50% dos direitos econômicos. No entanto, ele não se firmou, né, na temporada de 2023, conviveu com algumas lesões e perdeu espaço em 2024 com a chegada de reforços. Capasso não viajou nem para a pré-temporada, né, que o Vasco fez no Uruguai com a equipe principal e foi relacionado ali nas duas primeiras partidas do Carioca, quando o Vasco jogou com uma equipe alternativa. Com a camisa do Vasco, o zagueiro fez 16 jogos e marcou 2 gols. Então, Manu Capasso deve ser vendido aí por cerca de R$ 9 milhões para o Olímpia do Paraguai. É um zagueiro que realmente no Vasco ele não conseguiu, né? Não conseguiu se firmar, não conseguiu fazer bons jogos, né? Teve até um ou outro jogo bom, mas algumas falhas, principalmente em clássicos contra o Flamengo, acabaram marcando, né, a passagem do Capasso aqui. E, enfim, boa sorte para ele. Que bom que o Vasco também vai conseguir recuperar o investimento, né? Se provou ser uma compra ruim, mas pelo menos o Vasco vai conseguir recuperar esse investimento. Agora, um outro jogador do Vasco que pode ser negociado, está aí sendo observado, né, por alguns clubes, é o Matheus Carvalho, né, o Matheus Cocão. E segundo informações do Globoesporte.com, o Vasco já definiu um valor mínimo para poder vender, né, negociar o Matheus Cocão. Segundo o GE, a apuração do Globo Esporte, o Vasco definiu um valor de 4 milhões de euros para começar a escutar qualquer tipo de proposta pelo Matheus Cocão. O Cocão foi comprado pelo Vasco junto ao Náutico, né, no ano passado por R$ 2 milhões. Atualmente o atleta desperta interesse de clubes da Europa e dos Estados Unidos, mas o Vasco, para negociar o atleta, só aceita uma proposta de no mínimo 4 milhões de euros, que na cotação atual deve dar uns 25, né, milhões de reais.
Então, o Cocão que foi comprado aí por 2 milhões, né, de reais, o Vasco tenta negociar ele agora por 25, 2 anos depois. Enfim, um jogador que se valorizou muito e se valorizou com razão, né? O Cocão vem fazendo uma boa temporada, vem se destacando, vem sendo importante aí no time titular do Vasco e natural também que desperte interesse de outros clubes. Acho que o Vasco não vai se opor caso chegue uma oferta desse tamanho, né, de 4 milhões de euros, e seria realmente uma boa negociação. Vamos aguardar, né? Tendo mais novidades, a gente traz aqui no canal. E agora vamos falar sobre um jogador que o Vasco procurou, né? Informação que foi confirmada pelo próprio atleta, né? O atacante português Fábio Martins, que joga no futebol da Arábia Saudita. Ele deu uma entrevista ao canal GOAT na sexta-feira, ontem, e revelou que foi procurado pelo Vasco da Gama há alguns meses, mas a negociação acabou não avançando. O português está no campeonato saudita desde o início de 2023 e vem sendo um dos destaques, né, da sua equipe lá no campeonato saudita, que atualmente está em 8º lugar na competição. Nessa temporada ele jogou 13 jogos, marcou 2 gols e deu 1 assistência. Então o português atacante, né, Fábio Martins, foi procurado aí pelo Vasco alguns meses atrás, mas a negociação acabou não evoluindo. Tirar jogador lá do futebol da Arábia Saudita é muito difícil, né, porque lá é muito dinheiro, muita grana mesmo envolvida. E falando agora em grana, vamos para o assunto principal, né, desse vídeo, o assunto que está na chamada, no título, na capa, que é sobre o grego Evangelos Marinakis. Informação do companheiro Leonardo Baran, né, Leonardo Baran que também está nessa cobertura aí do Vasco, nessa cobertura também expectativa em relação ao grego. E segundo o Leonardo Baran, o Evangelos Marinakis vai vir ao Rio de Janeiro por volta do dia 21 de dezembro. O grego ainda não definiu oficialmente, né, a data exata, porque ele vai estar presente na Inglaterra, acompanhando os próximos jogos do Nottingham Forest, mas antes do Natal, o grego deve vir pessoalmente ao Rio de Janeiro para tentar adiantar esse negócio aí com a diretoria do Vasco, né? O grego aí com um interesse mesmo em comprar a SAF vascaína, e segundo informações do Leonardo Baran, Evangelos Marinakis vai vir ao Rio de Janeiro nos próximos dias para, enfim, conhecer um pouco mais e também tentar adiantar esse negócio. Será que realmente está esquentando? Se a informação se confirmar, né, se o grego realmente vier ao Rio de Janeiro, acredito eu que a coisa realmente vai caminhar de forma positiva. Vamos aguardar, né? Eu acho que essa negociação de venda do Vasco não vai acontecer assim de uma hora para outra, né? A própria diretoria também já disse que quando chegar uma proposta vai levar para o conselho, etc e tal. Então uma coisa que ainda vai demorar um pouquinho mais. Se o grego realmente tem esse interesse e vem para o Rio de Janeiro, com certeza isso ajuda, né, para as coisas irem avançando. É isso, eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações, até a próxima. Fui!